Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Felipe, professor, biólogo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre proteínas, tá? Bom, antes de começar esse vídeo eu preciso que você tenha assistido, ou pelo menos que você saiba o que são aminoácidos. Então se você não assistiu ou se você não sabe o que é um aminoácido, dá uma clicada no link, no cardzinho que está aparecendo aí e assiste essa aula primeiro, beleza? Bom, olha só, eu costumo falar, gente, que se as moléculas, fossem atores numa peça, as proteínas com certeza seriam ali um dos atores principais, um dos personagens principais, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque elas vão desempenhar, gente, uma variedade de funções no seu organismo tão grande, tá? Que fica praticamente inexistente a nossa vida sem proteínas. Então aqui eu coloquei alguns grupos de funções, né? Então, por exemplo, quando eu falo estrutural, tá? Ela vai ajudar a dar, por exemplo, a estrutura na célula, no citoesqueleto. Ela vai ajudar você a contrair os seus músculos. Então toda vez que você está contraindo, você tem ali a ação de proteínas que a gente chama de actina e miosina. Até o seu coração tá contraindo aí, tá com a ajuda de proteínas, tá? Bom, agora a função de defesa. A gente está falando muito aí sobre epidemias, sobre vírus e por aí vai, tá? Agora, quando eu falo de função de defesa, eu estou falando aí um exemplo clássico dessa função de defesa seriam os anticorpos. Então tem gente que acha que anticorpos são células. Gente, não são, tá? Anticorpos são proteínas. Então eu costumo brincar sempre assim. Você tem as células de defesa. Então, na comparação com o exército, as células de defesa seriam os soldados, tá? E os anticorpos seriam como se fosse a arma desse soldado, tá? Então, anticorpos são proteínas produzidas por um tipo de célula de defesa, que a gente fala disso mais específico na outra aula. Receptores, então a célula para receptar alguma coisa, eu vou ter aí proteínas, tá? E função enzimática. Então, função enzimática é o quê? É uma proteína que vai facilitar uma reação química. A gente vai ter uma aula sobre enzimas separada. Então, a próxima aula vai ser uma aula sobre enzimas. Hoje a gente não vai abordar aqui enzimas. Hoje a gente vai abordar algumas características gerais das enzimas. Tô maluco, gente. Uma característica geral das proteínas, beleza? Então aqui eu dividi a aula em tópicos. Então a gente vai falar da estrutura das proteínas, a gente vai falar o que são proteínas conjugadas e a gente vai falar alguns fatores que influenciam a atividade das proteínas e também um formato das proteínas em geral, beleza? Só que, gente, antes da gente começar a falar dessa aula, eu peço a você que se inscreva aqui, tá? Aquele pedido típico, né? Se inscreve, toca o sininho, por aí vai. Mas, se você quiser também uma apostila resumidona, né? Com esses tópicos de bioquímica, dessas biomoléculas, tem o link aqui embaixo para você se cadastrar e receber o seu e-mail, tá? E se você está curtindo as camisas que eu uso, tá? É uma parceria com uma marca chamada Atlantis, e aí o link para você acessar lá o site, dar uma olhada nos vários modelos. Eu tenho certeza que um ali, ó, vai combinar contigo, beleza? Então, só clicar no link aqui embaixo. Bom, vamos falar então da estrutura das proteínas. Olha só, nós, seres humanos, temos uma necessidade de classificar as coisas, porque isso facilita a nossa vivência. Então, para a gente analisar, tá, a proteína, a gente precisa de alguns critérios. E esses critérios são as estruturas. Então a primeira coisa que a gente vai analisar vai ser o quê? A composição dos aminoácidos. Como assim, Felipe? Proteínas são feitas de aminoácidos. Então é como se eu pegasse um aminoácido, fosse juntando no outro, fosse juntando com o outro, fosse juntando com o outro e formando moléculas imensas, tá? Então você tem proteínas ali com 200 aminoácidos, com 1000 aminoácidos e por aí vai, tá? Então a primeira coisa que eu vou analisar vai ser a composição de aminoácidos
e a ordem desses aminoácidos. E a isso eu vou chamar de estrutura primária. Então, quando eu estou falando na estrutura primária, eu estou falando de composição, quais aminoácidos eu tenho, tá? E ordem desses aminoácidos. Então, quais e ordem, tá? De aminoácidos. Então, olha só, aqui eu dei 3 sequências, chamei essa sequência de 1, de 2 e de 3, tá? É lógico que se fosse uma proteína real, eu teria uma cadeia imensa aqui, mas só para a gente entender. Vou fazer algumas perguntas que elas podem ser parecidas, mas não são iguais. Minha primeira pergunta para você é: a sequência 1 é igual ou diferente da sequência 2? Tá? Qual que é a composição dela? Se eu for analisar a composição, tá? Qual que vai ser? Eu vou ter serina, valina, cisteína, triptofano. Repara que os mesmos aminoácidos que eu tenho embaixo, porém a ordem desses aminoácidos está diferente, tá? Então eu digo que é uma estrutura primária diferente, porque isso influencia no funcionamento da proteína. Agora, se eu comparar a estrutura 2 com a estrutura 3, repara que apesar de terem uma ordem muito similar, não é igual, porque no lugar da valina eu tenho o aminoácido isoleucina. Felipe, eu preciso decorar os nomes dos aminoácidos? Não, gente, você não precisa decorar, tá? Pode ficar tranquilo que essa parte não é necessária. Então, aqui eu tenho uma estrutura primária, aqui eu tenho outra estrutura primária, aqui eu tenho outra estrutura primária, tá? E nesses aminoácidos, como a cadeia lateral deles, ou seja, aquele lugar, aquela cadeia que entra no lugar do R, que a gente falou na aula de aminoácidos, ela vai variar e vai influenciar como que essa cadeia vai se dobrar. Então, a princípio, essa cadeia começa a se dobrar, ou trava-língua aqui, em duas possíveis conformações, tá? A estrutura beta e a estrutura alfa, ou alfa-hélice, ou folha beta. Você pode ver algumas variações no nome, mas vamos focar aqui em alfa e beta. A alfa, ela vai ficar parecida com um fiozinho de telefone. Sabe aquele fiozinho de telefone? Vocês são muito novinhos, não sei se vocês vão lembrar, mas antigamente tinha uns telefonezinhos que tinha um fiozinho mais ou menos assim. Então essa é a alfa-hélice, tá? Já a beta, ela vai ficar mais ou menos assim, ó, parecendo um telhadinho, tá? Então essa é a beta. O que influencia uma ou outra é justamente a composição dos aminoácidos. Agora essas cadeias, elas vão ficando grandes e elas podem ir de novo se dobrando, tá? Ou seja, e adquirindo o formato, a conformação tridimensional. O que significa isso? Isso eu vou chamar de estrutura terciária. Aí você fala assim: nossa, Felipe, estrutura tridimensional no espaço, o que seria isso? Olha, basicamente é o seguinte, vou usar exemplos. Imagina que eu tenho a proteína A e a proteína que eu vou chamar de B. Na proteína A, ela faz isso aqui. Na proteína B, ela vai fazer isso aqui. Tá? Então, se eu te perguntar, tanto a proteína A quanto a proteína B, a estrutura secundária é alfa-hélice? Sim, é alfa-hélice. Mas a cadeia aqui se dobrou de um jeito, parecendo um L, tá? Então, ó, repara que ela está parecendo um L. Já a outra estrutura aqui se dobrou parecendo uma letra U. Então, repara que o formato delas é um pouco diferente, tá? Então, isso eu chamo de estrutura terciária. E, de novo, a ordem dos aminoácidos vai influenciar como isso acontece, tá? Por último, a gente vai ter a estrutura quaternária, que é o quê? Aqui nem todas as proteínas vão ter, porque para ter estrutura quaternária eu tenho que ter a união de duas ou mais cadeias de peptídeos ou proteicas, tá? Tanto faz, mas eu tenho que ter a união de duas ou mais cadeias. Por exemplo, lá na célula do seu sangue, nos glóbulos vermelhos, você vai ter uma proteína chamada de hemoglobina. Ela que vai ajudar a transportar o oxigênio
do seu pulmão, por exemplo, para outras partes do seu corpo. Essa estrutura ela é formada por 4 cadeias. A gente chama de 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, tá? Não tem nada a ver com alfa e beta daqui não, tá? Então aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho beta, tá? Então eu tenho a união de 2 ou mais cadeias, então tem uma estrutura quaternária. Eu tenho os anticorpos, eu falei dos anticorpos lá no começo. Os anticorpos você tem ele mais ou menos nesse formatozinho assim. Então você tem a parte que a gente chama de cadeia pesada e a outra parte que eu chamo de cadeia leve. Então você tem 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves, tá? Por que leve? Porque ela é menorzinha e a pesada é maiorzinha. Então, assim, é meio óbvio, né? Então isso eu teria uma estrutura quaternária, beleza? Bom, agora quando eu falo de proteínas conjugadas, eu estou falando de proteínas que apresentam um grupo prostético. O que seria esse grupo prostético? Grupo prostético é um grupo, é uma molécula orgânica, mas que não é uma proteína ali como parte da proteína, tá? Então eu tenho uma estrutura diferente de um aminoácido que vai fazer parte da proteína, tá? Mas que não é uma proteína. Eu chamo isso de grupo prostético. Um exemplo até aqui mesmo, a hemoglobina. A hemoglobina, tá? Que eu vou ter como grupo prostético o grupo M, tá? Que vai ser uma estrutura que vai ficar presente na hemoglobina, que vai ter átomos de ferro, íon ferro. Então lembra que a gente fala de sais minerais e coisa e tal? Então esse é o grupo, o ferro, por exemplo, ele vai entrar no grupo M, que vai fazer parte da hemoglobina, que vai fazer parte dos seus glóbulos vermelhos. Então uma deficiência de ferro, por exemplo, na alimentação, pode fazer com que você tenha problema de fabricar isso daqui, não consegue fabricar hemoglobina, não consegue fabricar células vermelhas, o sangue tem o que a gente chama de anemia, tá? Então esse é um exemplo de como as coisas estão interligadas no seu corpo. E por último, a gente vai falar dos fatores que influenciam essa atividade das proteínas. Então olha só, repara que elas são cadeias grandes formadas por átomos. E esses átomos, como eles interagem um com o outro, eu vou depender principalmente de temperatura e pH. Então as proteínas, elas vão ter o pH ideal para elas funcionarem, tá? E elas vão ter também a temperatura ideal para elas funcionarem. Então, por exemplo, se eu pegar uma proteína de uma bactéria que vive, sei lá, próxima a vulcões, tá? Eu vou ter uma temperatura ideal. Se eu pegar as proteínas do meu corpo, eu vou ter outra temperatura ideal, que é cerca de 37 graus, entre 36,5 e 37. Tá? Então, quando eu altero a temperatura e quando eu altero o pH, os átomos eles vão se interagir de forma diferente. E aí isso pode fazer com que a molécula perca o formato. Então vamos pegar até esse exemplo aqui dessa proteína em U aqui. Tá? Se ela tinha esse formato em U e eu alterei ou a temperatura ou o pH, pode ser com que ela perca essa atração e se abra. Quando ela se abre, ela perde a função. Por quê? As proteínas, elas vão ter a função delas muito relacionadas ao formato dela. Então, se eu mudo o formato, eu perco a função. E aí, quando ela muda o formato e perde a função, eu digo que essa proteína desnaturou, tá? Desnaturou. Olha só, toma cuidado que é desnaturou e não desnaturalizou não, tá? É desnaturou, tá? Se eu voltar às condições normais, essa proteína pode voltar, tá? Ao formato dela normal e voltar à atividade. E esse formato dessas proteínas, eles podem ser, quando eu falo de proteínas muito grandes, eles podem ser um formato fibroso, ou seja, elas formam feixes, ou pode ser um formato globular,
tá? Então, repara que esse, gente, não é basicamente uma aula muito extensa sobre proteínas não, tá? É uma aula que eu busco resumir e ir mais direto ao ponto. Então aqui eu vou deixar alguns links para você olhar, até de material adicional, e eu espero que você tenha curtido. Grande abraço, galera. Tchau, tchau.